Não fazem nem ideia. Boa tarde, Yasmin. Sejam bem-vindos. Eu vou deixar rolando uma apresentação aqui. Se vocês não estiverem conseguindo ler, se não estiver conseguindo enxergar, qualquer problema aí, vocês me falem, belezinha? Vai não, vai reprovar não. Vamos ver, né? Se depender de mim, eu reprovo vocês tudo. No que depender de mim, vocês vão reprovar é tudo. Não, tô brincando. Quem estuda Tá não reprova. doido? Bom é seu pai e sua mãe, rapaz. Eu sou é mal. O professor vai passar todo mundo. Vou. Todo mundo que fizer a atividade certinho, que eu puder avaliar lá e dar a nota, todo mundo daí que fizer tudo direitinho vai passar, pode ter certeza. Tá difícil. Tá difícil. Mas como é que tá? Vocês estão recebendo muita atividade de todas as disciplinas? Eu vi muita gente reclamando na internet que tá rolando um monte de PDF. É isso mesmo? Nossa, tá demais. E ainda o horário é de 3, de 1 até 5, eu acho que é 5h30. Então, Caralho. fica É muito como se trabalho estivesse pra no gente fazer em colégio pouco mesmo, né? tempo. Entendi. É puxado, né? Puxado. Bom, se eu tiver passando conteúdo demais, material demais, vocês me avisem, beleza? É meio difícil porque a gente nunca mexeu com esse negócio de aula online, a gente tá todo mundo descobrindo essa parada aí. Então, se tiver conteúdo demais, PDF demais, vocês mandam lá, avisa e tal. Eu tô colocando o mesmo esquema que eu fazia lá em sala de aula, uma atividade por semana e tal, né? Tô mantendo mais ou menos o ritmo que a gente seguia antes da tal da pandemia. Mas qualquer coisa vocês têm que me falar para eu saber o que tá rolando, belezinha? Se tiver muito difícil, sei lá, tiver muito conteúdo. Professor, Diga, aqueles deveres que a gente fez antes da quarentena vai valer nota? vai, eles vão valer sim. Eu vou incluir eles como nota extra lá no bimestre que a gente voltar. Vamos supor que a quarentena acabe no meio do terceiro bimestre. Aquela atividade toda lá que eu passei antes da quarentena vai valer nota para o terceiro bimestre, entendeu? Eu ainda vou considerar eles. Então não joga fora o caderno, não. Guarda ele aí que a gente vai usar ainda. Inclusive, as atividades que eu passo no Classroom, se você quiser fazer no caderno, eu também vou olhar lá em sala de aula quando a gente voltar. Beleza? Tudo vai valer nota extra. Tudo. Faça tudo que conseguir. Ave. Pois é, Raila. Estudar é difícil mesmo, cara. Quando você entrar na faculdade vai ser pior. Vou nem voltar para a escola. Lucas já vai aposentar direto, né? Vai aproveitar a pandemia para emendar na aposentadoria direto. Até presença, Davidson, sim. No caso dessas aulas virtuais, mesmo a presença de vocês está sendo avaliada. Então, a galera que faz todas as atividades vai ter uma notinha a mais lá do que a galera que fez algumas atividades só. Beleza. Além de avaliar a sua atividade, eu vou avaliar também a quantidade e a presença e, tipo, tudo, sacou? A avaliação ela vai ser subjetiva, porque não vai rolar prova, né? Prova ia ser muito difícil de fazer desse jeito aqui. Então, a avaliação ela é subjetiva. Daí faz tudo que você puder, velho. Presença, dever de casa, atividade no Classroom, faz tudo, mano. Entra na aula online, tudo vale nota. Tudo bom, Carlos? Boa tarde. Galerinha, são 3h30, fazem 10 minutos aí que a gente está online, beleza? Eu vou começar a explicação logo do conteúdo para a gente não ficar atrasado. Pega o seu caderno aí, mesmo esquema de sempre, vai anotando o que for mais importante, o que você achar aí de dúvida, você pode deixar aí para perguntar depois, ou manda aí no chat, professor, não entendi tal parada. Professor, volta o slide. Manda aí que a gente volta de boinha. Tranquilo? Então, só relembrando, boa tarde, Carlos, de novo, tá caindo aí. Só relembrando que a gente estava estudando, né? Não, de boa. Só relembrando que a gente estava estudando nas semanas anteriores, durante esse primeiro bimestre e basicamente durante todo o nono ano, né? A gente está estudando o século XX, beleza? Como esse conteúdo ainda está no o finalzinho do primeiro bimestre, a gente está vendo aí o início do século XX. A gente começou vendo a história do Brasil nesse período, e aí eu falei para vocês de um carinha chamado Getúlio Vargas, vocês devem se lembrar dele. Ele basicamente derrubou a República Oligárquica e criou o primeiro governo fascista do Brasil. Aliás, o único oficialmente, né, da história do Brasil, foi o governo do Getúlio Vargas. Getúlio era um gênio. Como esclarecer ele, né, Raila? Até porque a gente vai estudar ele de novo, vai ler mais um pouquinho sobre ele quando estiver estudando a Segunda Guerra Mundial semana que vem. Toda vez eu falo que a Segunda Guerra Mundial é semana que vem, né? Mas é porque o planejamento está meio diferente do que eu tinha feito.
Aí toda vez que eu olho o planejamento do governo, tem outro conteúdo. Essa semana, por exemplo, é Rússia. Eu achava que era a Segunda Guerra Mundial, mas fui olhar lá, na verdade é Rússia e é Revolução Russa. Então, a gente vai ver de novo o Getúlio Vargas, vai ouvir falar muito dele, porque o cara foi, tipo, muito importante na história do Brasil. E na semana passada, a gente estudou também sobre questões lá na Europa, né? Nós vimos a questão do Oriente Médio, como é que surgiu o Estado de Israel, o país dos judeus, e por que que até hoje tem conflito naquela área. Eu falei para vocês lá que desde a Idade Média, que aquele lugar é habitado por muçulmanos, e com o fim das duas guerras mundiais, os judeus começaram a migrar em massa para lá por causa da ideologia do sionismo, e aí gerou todos esses conflitos que existem até hoje. Isso também é acontecimento do século XX, e você precisa entender que cada uma dessas coisas que a gente vai estudando, Primeira Guerra Mundial, conflitos em Israel, Getúlio Vargas no Brasil, tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo, beleza? A gente divide por locais diferentes para você ver com atenção cada um deles, mas num sentido global, no mundo de um modo geral, tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo, beleza? O professor mais bonito da escola chegou. Rapaz, você tá ironizando, porque eu tô com esse cabelo aqui pra cima, né? Olha só ele. É porque eu não pentei meu cabelo há alguns dias. Aí ele fica rebelde, né? Tem vida própria. É a falta do condicionador, velho. Quando você para de usar condicionador, seu cabelo fica vivo. Eu descobri isso nessa quarentena. Então, na aula de hoje, ao mesmo tempo em que, tudo que a gente estudou lá de Oriente Médio, de Brasil e tudo mais, a gente vai ver o que estava acontecendo na Rússia. E a Rússia, cara, é muito importante estudar e entender o que está rolando lá, porque algumas ideias que surgiram lá na Rússia, que a gente vai estudar hoje, elas influenciam muito o mundo até hoje em dia. Foi por causa dessas pessoas que a gente vai estudar hoje, os russos, que a Segunda Guerra Mundial acabou do jeito que ela acabou. Os russos foram cruciais na derrota do Hitler, por exemplo. Alguns partidos políticos que nós temos até hoje no Brasil aí, governando o nosso país, né? Tem governadores, tem gente aí de outros lugares e tal, senadores e tal, que seguem ideias dos russos, como socialismo, comunismo, sindicalismo, né? Então, tudo isso que a gente está estudando é muito importante. O século XX, ele é, vamos dizer, a mãe do nosso mundo contemporâneo. O nosso mundo contemporâneo surgiu no século XX, ele foi criado no século XX. Beleza? Então, partiu estudar a Rússia. Na aula de hoje, a gente vai estudar o período imperial da Rússia. Como nós estudamos lá na Primeira Guerra Mundial, umas 2 semanas atrás, a Europa ela possuía vários grandes impérios. Era meio que a moda nessa época, e no Brasil não era diferente. Vocês viram que no início lá da República, antes de ser proclamada a República no Brasil, nós também éramos um grande império. Pois bem, os impérios como o Império Austro-Húngaro, Império Alemão, eles tinham características ideológicas, e na aula passada a gente estudou a ideologia, quem se lembra aí. Começou a aula agora? Começou, Alan. Seja bem-vindo, bom dia, acabou de acordar, vamos tomar café da manhã, ficar desperto aí, que a aula já começou sim. Na aula passada, sexta-feira, a gente estudou o que era ideologia, que era qualquer ideia aplicada à política. E eu até perguntei para vocês assim, qual é a sua ideologia, né? Eu coloquei o desenhozinho lá do quadradinho com as 4 cores diferentes, fiz as 2 perguntas para vocês, e aí dependendo do que você respondesse lá sobre liberdade individual e liberdade econômica, a gente conseguia mapear mais ou menos qual era a sua ideologia. Nós descobrimos que nós temos alguns colegas aí que são conservadores, outros que são socialistas, tem algumas pessoas que têm um pensamento mais autoritário. E eu disse para vocês que não tem nada de errado você ter uma opinião, né? O pensamento, graças a Deus, ele é livre, beleza? Então, o fulano é socialista, ei, você, seu conservador, relaxa que é só diferenças. Todo mundo é diferente mesmo, isso é normal. Belezinha? Então, a Rússia imperial, os impérios de um modo geral, eles tinham essas ideologias bem claras. E essa ideologia, no século XX, ela era sempre nacionalista. Inclusive, era por culpa desse nacionalismo que as 2 guerras mundiais acabaram acontecendo. O Hitler era um nacionalista que defendia a Alemanha acima de tudo, não é isso? Então, essas ideias nacionalistas, elas eram vigentes no mundo todo, e isso inclui a Rússia imperial. Bom, a Rússia, ela não era um império recente, não era uma coisa nova. Ela foi criada ainda durante a Idade Média. Quer dizer, no finzinho da Idade Média, início do Iluminismo, lá no ano 1689, pensa que o Brasil ainda era uma colônia nessa época, a gente ainda era terra de português, né? No ano de 1689, foi criado o Império Russo pela dinastia Romanov. E esse nome ele é muito importante, porque essa dinastia ela governou o Império Russo basicamente durante toda a sua existência. Imagina uma família que tem aí 500 anos de idade, 400 anos de idade, é a família Romanov.
beleza? Os caras eram uma família muito tradicional, muito antiga, e as origens deles eram míticas. Eles, quando você começa a ver quem eram os antepassados dos Romanov, você chega até Gengis Khan, o conquistador huno que quase conquistou o mundo todo. Você também passa pelos Magyares lá da Mongólia e tal, dessa galera que veio do leste, né, do Oriente. Então o russo, ele é muito diferente do europeu médio, beleza? Minha internet tinha caído, não se preocupa não, Ana Beatriz, tá de boa. A aula tá bem tranquila hoje, nada de ritmo acelerado, beleza? Vamos estudar com calma. Pois bem, então as origens dessa família eram meio míticas. Os caras, eles eram meio que semideuses. Inclusive a igreja ortodoxa russa, a igreja católica da Rússia, ela considera os Romanov uma família de santos. Então os caras, eles eram considerados santos mesmo, é uma coisa meio mitológica, sabe como é que é? E aí lá em 1689, o primeiro Romanov, foi o primeiro czar, eu não me lembro o nome dele, eu devia ter colocado aqui no slide, mas me esqueci o nome dele. Enfim, você coloca na Wikipedia que você encontra o primeiro czar, é bem fácil. E não precisa decorar o nome dele também, eu nunca cobro nomes e datas, você não precisa decorar nada para minha prova, lembra disso, porque eu prefiro que você entenda a matéria ao invés de decorar ela, beleza? Então, o primeiro Romanov, o primeiro czar, ele criou o Império Russo, a partir das terras que a família dele tinha conquistado. E os imperadores russos, eles se chamam czar, igual está escrito aí, C-Z-A-R, porque é uma referência ao César romano. César era como se chamava o imperador de Roma. Então você está vendo o que os caras estão fazendo? Eles estão dizendo, olha, a Rússia é a nova Roma. E por que Roma era importante? Cara, Roma foi o maior império de toda a história, né? Você pensa nos imperadores Júlio César, você pensa lá na Bíblia, onde fala sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo foi crucificado por romanos, né? Foi durante o governo de romanos lá na Palestina. Então, o Império Romano, ele é histórico, ele é fundamental para a nossa história inteira, do Ocidente, do mundo todo, beleza? E aí os Romanov chegam lá e falam, olha o nome da nossa família, Romanov, significa os romanos. E eu não sou qualquer imperador, eu não sou qualquer rei, eu sou o czar, eu sou o César. E aí no brasão da bandeira deles, igual eu coloquei aí para vocês darem uma olhada, tinha essa águia de duas cabeças que era o símbolo romano, beleza? Então todos os símbolos da Rússia, principalmente da Rússia Imperial, eles vão te lembrar de Roma. Isso é muito legal, porque se você pegar uma foto, por exemplo, de hoje em dia, esse nome me lembra um filme. Tiago, provavelmente, quando você era mais novo, criancinha lá, e assistiu o filme Anastácia, ele conta a história dos Romanov. Mas também tem a Natasha Romanov lá nos Vingadores. Ela é a Viúva Negra, beleza? E ela é russa. É muito legal isso lá nos Vingadores, que eles fazem uma referência aí à Rússia, né? Então a Natasha Romanov, a Viúva Negra, é como se fosse uma referência aí à família imperial, beleza? Entendi. Então, os russos, eles tinham isso, de gostar de se apresentar como sendo os romanos, os futuros governantes do mundo. Eles se consideravam a aristocracia do mundo, era o império mais poderoso da história, era assim que eles se consideravam. E, de fato, a Rússia, durante o seu desenvolvimento, aí, durante os séculos em que o império durou, ela se tornou o império mais rico de todo o mundo. A gente vai chegar a isso lá na frente, mas para você ter uma ideia, há poucos anos atrás, acho que há uns 10 anos atrás, se não me engano, eles descobriram uma caverna onde o imperador lá da Rússia, Nicolau II, escondia um monte de ouro. E essa riqueza que estava lá enterrada foi avaliada em cerca de 7 bilhões de dólares. Você faz ideia do que são 7 bilhões de dólares? Mano, isso é tipo o que o Brasil produz em um ano, sei lá, é uma parada assim. É uma loucura, é muito dinheiro. Os caras eram, tipo, muito ricos, beleza? 7 bilhões dá para comprar um Brasil, sei lá. Brincadeiras à parte, o Império Romano, o Império Russo, então, buscava ser comparado ao Império Romano, beleza? E em tamanho, eles conseguiram alcançar, de fato, o Império Russo, o Império Romano, porque se você olhar no mapa hoje, o tamanho da Rússia, e olha que ela nem é mais um império, ela ainda é o maior país do mundo. É uma parada que é gigantesca, ela vai da Europa até o Japão, mano. Tipo, metade do mundo pertence à Rússia, praticamente. Beleza? Qual foi, então, a era de ouro desse Império Russo? Bom, eu falei para vocês que ele foi fundado durante a Idade Média, em 1689, que o imperador fazia referência ao Império Romano, até no nome dele, né, no título dele, que era o czar. E durante toda a existência desse Império Russo, eles lutaram contra os turcos. A Turquia, o Império Turco Otomano, que a gente estudou, inclusive, lá na aula sobre Israel, esse império, ele era, tipo, o arqui-inimigo do Império Russo. Esses dois, cara, eles ficaram em guerra, tipo, por 300 anos. Porque o que acontece? Roma era o único império, até que caiu. Chegou a Idade Média, quando o Império do Ocidente foi desfeito. E aí metade do Império Romano sobreviveu lá na região da Turquia, numa cidade chamada Alexandria.
beleza? E esse império, o Império Bizantino, que a gente chama, ele durou mais 1000 anos. Então, mesmo o Império Romano tendo se dividido no ano 500 depois de Cristo, por mais 1000 anos, até 1500, o Império Bizantino existiu. E quem destruiu esse Império Bizantino foi o Império Turco-Otomano. Se você entendeu que o Império Russo queria ser o novo Império Romano, então era natural que eles seriam inimigos dos turcos, porque os turcos destruíram o que restava dos romanos. Entendeu como é que é? Então, parece uma coisa de filme, uma parada assim, meio que, sei lá, de filme de Idade Média, mas é bem isso mesmo, é realidade. Os russos, então, eles guerrearam contra os turcos durante séculos a fio. O Império Turco-Otomano e o Império Russo eram arqui-inimigos. Gladiador. Bom, o Gladiador fala sobre Roma, de fato. Quando você vai ver lá o filme Gladiador, ele fala ainda sobre o Império Romano inteiro, antes da cisma do Oriente. Beleza? E aí, durante essa fase de ouro do Império Russo, teve a primeira mulher imperatriz da história humana. Olha que legal, a menina que é feminista aí fica louca quando estuda isso. Caraca, a gente aqui, pleno século XXI, querendo conquistar os direitos das mulheres, e a Rússia, no século XVIII, já tinha uma imperatriz. É muito louco. Essa imperatriz era Catarina a Grande, e até hoje ela é conhecida como a maior czarina de toda a história da Rússia. Porque foi durante o governo dela que basicamente o Império Turco-Otomano, como é que eu posso dizer, naquelas guerras clássicas entre Rússia e Turquia, foi derrotado por muitos anos. Ela teve uma vitória muito significativa em uma guerra, e olha que louco, a czarina Catarina, a imperatriz, ela lutou como soldado. Ela foi lá com espada, lá na linha de frente, junto Guerra Mundial? Não, isso foi 200 anos antes da Guerra Mundial, beleza? Lá, então, em 1725, essa imperatriz, a Catarina I, ela foi lá com espada em cima do cavalo, de armadura e tudo, lutando ao lado do marido dela, o czar. Eles dois lutaram juntos e a mulher lá, guerreando contra os turcos, diz a lenda até que ela salvou a vida do marido dela no meio do combate. O marido dela ia ser morto lá por um turco e ela matou o cara e tal, salvou o imperador. Direitos das mulheres, quem apoia, não é? Pois bem, então, essa czarina, a Catarina I, ela foi a primeira imperatriz da história. E aí, até hoje, os russos consideram, se você tiver a sorte aí de poder visitar a Rússia, você vai ver um monte de referências a Catarina. Inclusive, é um nome muito comum para meninas lá na Rússia, porque é comum fazer-se homenagem a esse personagem. É comum dizerem que ela construiu a Rússia que a gente conhece hoje, que é essa Rússia vitoriosa, orgulhosa e tudo mais, né? Então, Catarina I, a Grande, ela representa aí essa fase de ouro do Império Russo. Belezinha? Esse império, claro, ele era muito rico. Não só muito rico, ele era o império mais rico de todo o mundo. Eu coloquei para vocês aí duas fotos importantes. A primeira são algumas joias de uma igreja, né, de uma igreja ortodoxa russa. São aquelas ferramentas que o padre usa, aquele cálice da Santa Ceia, né, da Eucaristia. Um prato você vai ver ali que tem um desenho de Cristo ali, tem a cruz ortodoxa e tal. E se você olhar bem para aquilo ali, todos esses objetos são de ouro maciço, beleza? Nas igrejas russas isso era bem comum, elas tinham adornos, às vezes até telhados inteiros feitos de ouro. E aí você pensa, beleza, tudo aquilo ali é ouro, quanto será que isso vale? Para você ter uma ideia, uma aliança de casamento, tipo um anelzinho que cabe no dedo, uma aliança de casamento, se você for comprar o par, duas aliancinhas de casamento, vai custar mais ou menos R$ 1.000. Duas aliancinhas de casamento. Quando você olha o tamanho daquele cálice ali, você imagina mais ou menos quanto ele custa. Ora, se duas aliancinhas valem uns R$ 1.000, aquele cálice ali deve valer o quê? Uns 100 mil, talvez? Vai dar umas 100 alianças ali para fazer um cálice daquele tamanho? Então, R$ 100.000 só o cálicezinho que está ali na foto. E aí você tem uma ideia, por exemplo, na foto do lado, eu não sei se vai dar para ver direito aí, esse aí é o maior relógio cuco do mundo. O que é um relógio cuco? É aquela casinha de madeira, tem todo um mecanismo lá dentro. Quando bate 1 hora certinho, o passarinho de madeira sai lá de dentro e tal, né? Tipo um robozinho antigo, né? Esse cuco aí, ele fica no império lá, no museu lá da Rússia, até hoje ele existe lá, funciona. E ele se move e tal, quando bate a hora o pássaro se move, canta e tudo. E ele inteiro é feito de ouro. É uma parada que é tipo do tamanho de uma casa, assim, sabe? E aí, o Império Russo, ele era o império mais rico do mundo. Por quê? Bom, eu falei para vocês que o império, ele cresce. Mesmo o Império Brasileiro, ele cresceu lá por meio da Guerra do Paraguai, quando a gente conquistou umas terrinhas do Paraguai, a gente conquistou o Acre, nós conquistamos o Rio Grande do Sul, por um tempo o Uruguai era nosso, né? Muita raridade. Como é que é? Muito raridade no. Não entendi direito a pergunta, Thiago, mas de fato, sei lá, é caro.
O que você tem que entender da foto, de todo o exemplo que eu dei, é que a parada era cara. A Rússia era um lugar de luxo. Se você assistiu o filme Anastácia, você vai ver um pouco disso daí. Beleza. Enquanto o Império cresce, ele vai adquirindo terras e riquezas. Então, conforme o Império Russo se expandia, e eu não coloquei aqui no slide, mas eu vou mostrar para vocês uma foto para você ver o tamanho da Rússia. Deixa eu abrir o Google Maps aqui, só para você checar qual é o tamanho do Império Russo. Hoje em dia, vou tentar tirar o zoom aqui. Vocês estão conseguindo ver o Google Maps direitinho aí? Deve estar dando um lag aí, mas daqui a pouco vai dar para ver. Vocês estão vendo o Brasil aí, sim ou não? Beleza. Do outro lado do mundo aqui, a gente passa pela África, vai estar a Europa, e aí rapidinho a gente chega na Rússia. Toda essa parada aqui, verde, toda essa terra gigantesca aqui, é Rússia. Igual está escrito ali, ó, Rússia. Beleza? Estão conseguindo ler Rússia aí? Então, se você olhar para o tamanho da Rússia, ela vai desde aqui da Europa, onde eu estou mexendo o mouse, até aqui do outro lado no Japão, passando pela China, bem aqui na Península da Coreia. Tudo isso daqui, então, a Península da Coreia está bem aqui, tudo isso daqui é a Rússia. E isso é hoje em dia, porque a Rússia perdeu muita terra desde que deixou de ser um império. Na época do Império Russo, ela era ainda maior do que é hoje. Então, como eu falei, quase metade do mundo é Rússia, beleza? E aí, o império que cresce tanto, naturalmente ele vai se tornar um império muito rico, beleza? E aí ele ia adquirindo as riquezas dos outros países e ia concentrando tudo nas mãos do imperador. O imperador ia juntando todas as riquezas de todas as terras que ele conquistava, ia tornando a Rússia o país, o império mais rico de toda a história humana. Beleza. Apesar disso, entretanto, a economia da Rússia ela ainda era medieval. Eu falei para vocês 2 slides atrás aqui que a Rússia surgiu na Idade Média, né? Lá em 1689, já no final da Idade Média e início da Era Moderna. Será que se iguala ao de Dubai? Cara, o Império Russo era muito mais rico do que Dubai. Hoje em dia não, porque já distribuiu, tá, né, e tal, o país já se modernizou e tudo, né? É tudo museu. Mas durante o Império era muito mais rico do que os Emirados Árabes Unidos, sim. Então, a economia dos caras ela ainda era medieval. Lá no 6º, 7º ano você estudou a era medieval, beleza? E na Idade Média tudo girava em torno da terra. Tinha uma fazenda que era chamada de feudo. No meio do feudo tinha um castelo, e aí o nobre dizia assim, olha, eu vou proteger quem mora aqui na minha terra, e em troca quem mora aqui vai produzir comida para mim. Então, na Idade Média, tudo gira em torno da terra, e a Rússia ainda era desse jeito. Deixa eu só dar uma bronca na minha filha aqui, que ela tá correndo pela casa. Um minutinho. Valkyria, eu preciso que você fique aí em cima, quietinho, porque tá atrapalhando, tá? Prontinho. Então, como foi criada? Oh, meu Deus. Pois é, ela tá brincando com o gato aqui, fica correndo pela casa e acaba atrapalhando. Então, apesar de esse país, desse império ser muito rico, ele era meio medieval ainda. As pessoas que moravam no campo não tinham direito a nada, os caras moravam lá e eram meio que escravos, eles eram servos, não ganhavam salário nem nada, e em troca o imperador dizia, olha, eu vou te defender, beleza? Você oferece comida aí, você trabalha no campo, produz o alimento e tal, e no caso de uma guerra, quem vai lutar é a família do imperador. Claro que isso não era verdade, no exército ia ter um monte de gente que era camponesa, então a verdade é que no esquema medieval, o camponês só se ferra, né? Ele vai trabalhar na terra e quando a parada apertar, ele vai ter que lutar também. Então, essa desigualdade social, o senhor pode postar esses slides pelo PDF? Sim, eu já gerei o PDF e daqui a pouco eu vou colocar lá no Classroom assim que a aula acabar. Vai estar tudo lá igual eu sempre faço. Belezinha? Então, o que acontece é que o esquema medieval ele é muito desigual. A sociedade medieval era muito desigual. Enquanto os nobres viviam muito bem, os camponeses eles viviam muito mal. Só que a Rússia, se você olhar aqui quando eu falei lá da Catarina, já está no século XVIII, já é 1725. O mundo já estava se modernizando, a Idade Média já tinha acabado, mas dentro da Rússia, a parada ainda era medieval. Então, a gente pode dizer que a Rússia era um império, isso, desigualdade. A Rússia era um império rico e, ao mesmo tempo, atrasado. Beleza? A Rússia era atrasada no sentido de que ela ainda tinha uma sociedade medieval, feudal mesmo, voltada para a produção da terra. E é isso mesmo, Thiago. Desigualdade é a palavra-chave quando você pensar na Rússia
imperial. Inclusive, a revolução lá na Rússia, que a gente vai estudar na sexta-feira, só aconteceu por causa dessa desigualdade. Se a Rússia tivesse se modernizado, talvez fosse o império até hoje. Beleza? Então, qual é o resultado dessa desigualdade, desse atraso industrial? Né? Não tinha indústria, não tinha fábrica, não tinha nada. A Rússia basicamente comprava todas as máquinas que ela precisasse. Ah, tem que fazer um trem aqui de São Petersburgo até Moscou, as duas cidades russas. O russo vai ter fábrica de trem para produzir coisas de metal? Não tinha. A Rússia era um império medieval ainda, entendeu como é que é? Então, eles tinham que comprar tudo de fora. Claro que eles tinham dinheiro, era um império rico, eles compravam tudo de fora tranquilo e tal, mas enquanto o imperador vivia no luxo, os plebeus morriam de fome. Então, o império ele tinha uma tremenda desigualdade social e diversas vezes na história da Rússia aconteciam grandes fomes. Às vezes vinha um inverno, e lá na Rússia no inverno faz tipo menos 30, menos 50 graus, dependendo do lugar, é tipo muito frio. E os plebeus morriam tudo de fome mesmo, entendeu? Chegava o inverno, se fosse muito rigoroso e tal, não tinha aquecimento, não tinha eletricidade, não tinha essas modernidades que no mundo inteiro já existia. Os russos, então, os mais pobres, iam morrendo, iam sofrendo esses efeitos dessa desigualdade. Mesmo no meio do século XVIII, quando a Inglaterra já estava passando lá pela primeira Revolução Industrial, já estava criando as máquinas lá que a gente estudou no final do ano passado, no 8º ano, a Rússia ainda estava matando gente pobre de fome. E os czares, eles estavam ainda lá naquela coisa de criar o Império Bizantino, o Império de Alexandria, né? O Império de Alexandria, né? Alexandria, recriar aquele Império Romano que tinha caído. Eles não estavam modernizando o país. É como se eles só estivessem pensando no passado. Não, a gente é romano, nós somos os Romanov, o grande império e tal, só que o mundo não ligava mais para isso. O mundo estava fazendo trem, estava fazendo máquina, indústria, ninguém ligava mais para o Império Romano, só os russos. Entendeu como é que é? E aí, essencialmente, quando você se lembrar, mas aula passada a gente estudou lá as ideologias. Qual era a ideologia do Império Russo, então? Durante essa fase imperial, eles eram um império conservador. Eu falei para vocês devem lembrar das duas perguntas sobre liberdade individual e liberdade econômica, que o conservador, ele é basicamente um cara que ele não tem muita não oferece muita liberdade individual, a sociedade ela é muito religiosa, os costumes são muito preservados, mulher não participa, é aquela coisa antiga, antiquada mesmo, beleza? E em relação à economia, eles não queriam igualdade. Esse negócio aí de dividir as riquezas e ajudar os mais pobres, eles não ligavam para nada disso. Era meio que capitalismo. Quem tem dinheiro compra as paradas, vive bem, quem é nobre vive bem e tal, e quem é plebeu trabalha. Então, aquela parada mais conservadora mesmo. Inclusive porque você pode lembrar que eles estavam conservando, mantendo, preservando esse esquema feudal medieval. Beleza? E como a gente vai estudar, como vocês estudaram no 8º ano, vocês estudaram lá a Revolução Francesa e o Napoleão. Napoleão, ele era um revolucionário. Eles mataram o rei da França, né? E aí essa revolução, ela muda tudo. A gente tira o rei, tira a desigualdade, vai ajudar os mais pobres e tal. Os revolucionários, eu não vou poder ler seu comentário, Thiago, por causa da gravação. Enfim, os revolucionários, as pessoas que querem mudar o mundo da noite para o dia, eles nunca se dão bem com os conservadores. A gente estudou isso na aula passada, lá nas ideologias, e dizia assim, o conservador fala, olha, tem que mudar devagar. E o revolucionário fala, tem que mudar hoje. Diga aí, Thiago, você chamou o professor, pode escrever a pergunta ou falar no microfone também. Fique à vontade. Ele declarou guerra contra a Rússia, né? Aí ele perdeu, no caso, foi? Pois é, essa foto aí, inclusive, é o Napoleão na Rússia. Olha a cara dele de quem está se divertindo. Vocês estão conseguindo ver a foto aí? Napoleão se divertiu tanto na Rússia que ele invadiu o país no inverno. No inverno na Rússia, igual eu falei, faz tipo menos 50 graus, menos 30 graus, dependendo do lugar que você estiver, né? E, cara, no seu congelador, lá onde sua mãe congela os bifes aí na sua geladeira, é tipo menos 2, menos 3 graus. Você consegue imaginar menos 30, velho? É uma parada, tipo, o seu congelador ia estar quentinho, velho, comparando com o lugar, entendeu? Então, quando a França passou pela Revolução Francesa, mataram o rei, mudaram a França toda da noite para o dia, o Império Conservador da Rússia falou, não, a gente não concorda com isso daí. Antártida, exatamente, a Antártida é o Polo Sul e a Rússia, se você olhar o mapa, fica no Polo Norte. O Polo Norte fica na Rússia. Olha que legal.
Inclusive, se você um dia quiser visitar a Lapônia, que é a terra do Papai Noel, tem a cidade do Papai Noel lá mesmo, é um lugar que fica na Rússia. É muito louco. Deixa eu abrir o mapa de novo para vocês verem. O Polo Norte da Terra, se você der bastante menos zoom lá no mapa do mundo, ele mostra esférico, se eu não me engano. É só no Google Earth que isso funciona. Mas enquanto a Antártida está aqui no Polo Sul, estão vendo o brancão aí, a Antártida? Esse é o Polo Sul. No Polo Norte, onde é tudo congelado lá no Papai Noel, você tem Groenlândia aqui, né, esse brancão aí, e do outro lado tem Rússia. Isso aqui é da Rússia, ó. Isso aí é tudo congelado, beleza? Então, o Polo Norte, lá onde o Papai Noel mora mesmo, é russo, beleza? Fica na Rússia. E aí, o Napoleão não se divertiu muito invadindo lá, é claro, porque os russos nunca apoiaram a Revolução Francesa. Eles falaram, não, a gente é conservador. Esse negócio de mudar o país da noite para o dia não vai acontecer. A Rússia mantém, a gente preserva, a gente guarda, a gente protege o nosso legado. Nós somos medievais, a gente não mudou esse tempo todo e não vamos mudar agora. Então, a Rússia declarou guerra à França quando a França matou o rei deles. E aí depois, vocês devem lembrar do ano passado, lá no 8º ano, que depois lá da Revolução Francesa, o Napoleão assumiu o comando e tal, criou o Império Napoleônico e tudo mais. Qual é o lugar mais gelado, frio do mundo atualmente? Cara, provavelmente a Antártida lá no sul e a Lapônia no norte, na Rússia. A Rússia é provavelmente o lugar mais frio hoje, comparado ali com a Antártida. Os dois devem ser mais ou menos iguais, beleza lá? Então, em 1801, o czar Alexandre I, que era o imperador nessa época, ele declarou guerra à França e ele derrotou o Napoleão naquela batalha famosa que vocês devem ouvir falar, que Napoleão invadiu a Rússia no inverno. É sempre uma ideia ruim. O Hitler também invadiu a Rússia no inverno e também foi derrotado. Ninguém vence o inverno russo. É tipo muito frio. Beleza? E aí, essa política imperial, então, ela era contrária a qualquer mudança social, a qualquer revolução. Todas as revoluções, o imperador ia lá e falava, não, não vai mudar nada, não pode mudar, a gente é conservador, a gente não quer que nada mude. Os russos são contra todos os revolucionários, vamos dizer assim. Beleza? Só que, no final do século XIX, a Rússia não tinha muita escolha. Ela estava ficando para trás, cara. O mundo inteiro já estava criando automóvel, já estava criando eletricidade, telégrafo, aquela parada toda que a gente estudou da Bela Época, né, tanque de guerra. E a Rússia não tinha nada. Era uma parada medieval, antiga, que não mudava. E aí teve um imperador chamado Alexandre II, o czar Alexandre II, ele falou, não vai dar para a gente continuar isso aí não. A gente vai ter que industrializar a Rússia. Vamos criar umas fábricas aqui para a gente criar metal. A gente precisa de trem, a gente precisa de carro, a gente precisa de tanque de guerra, beleza? Vamos fazer umas fábricas aqui, porque senão a Rússia vai acabar ficando para trás na história. Essa ideia do Alexandre II era genial. Por quê? A Rússia já era rica, ela tinha o dinheiro. Quando ela investiu esse dinheiro, ela cresceu, bum, foi rápido. Do nada, a Rússia se tornou uma potência industrial, porque ela era gigante, tinha um monte de terra, tinha mina de ferro para tudo que era lado, os caras tiravam o ferro da terra, derretiam na fábrica, faziam aço, e daqui a pouco tinha tanque de guerra, tinha avião. Em coisa de 10 anos, a Rússia se tornou uma potência imperial, por causa do Alexandre II, que foi um visionário. Só que industrialização ela é uma parada muito louca, porque ela muda muito o mundo. Por exemplo, se você tem um parente que mora no interior, lá na roça mesmo, igual meu pai é roceiro, ele mora lá num sítio, depois de Águas Lindas, criando galinha. E a cabeça do meu pai é totalmente diferente da nossa cabeça. Porque a vida na roça é diferente da vida da cidade, é muito diferente. Aqui na cidade a gente está aí, TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp, internet, Wi-Fi, é ou não é? Essa é a vida da cidade. É shopping, é lanchonete, é refrigerante, cerveja, né, para os adultos e assim por diante. Enquanto que na roça, mano, meu pai não tem nem eletricidade. Ele mora lá no escuro quando anoitece, usa vela. Se ele precisa comer carne, ele mata uma galinha e come. A vida, ela é outra. Tá entendendo como é que é? É evolução. É como se a cidade fosse o futuro, né? E é como se na roça a coisa ficasse no passado. E aí, quando você conversa com meu pai, a cabeça dele parece de uma pessoa do século passado mesmo. Porque o que acontece? Você fala assim, pô, eu vou ali no mercado comprar um frango. Seu pai vai pensar, que comprar frango, você vai gastar dinheiro com isso? Eu tenho frango no quintal. Entendeu como é que é? Então, a cabeça de uma pessoa da cidade, ela é muito diferente da cabeça de uma pessoa da roça. Só que, quando você cria uma fábrica, começam a surgir cidades em volta das fábricas, porque as pessoas vão lá para perto da fábrica para trabalhar. Entendeu como é que é? Então, quando começa a surgir fábrica,
começa a surgir cidade. E, mano, onde tem cidade, a cabeça das pessoas começa a rodar rápido, começa a surgir um monte de ideias novas. Esse processo é o processo de urbanização, quando o mundo fica mais urbano, quando o país tem mais cidade do que campo, do que roça, beleza? E aí as pessoas da cidade começavam a ter ideias novas, pensavam lá, pô, a gente fica aqui 10 horas do dia trabalhando na fábrica, martelando prego aqui, pem, trabalhando lá na fábrica e tal, e tipo, sem direito nenhum. O imperador manda por quê? A igreja diz que o cara é santo, mas e aí? E se ele não for? Por que a gente não pode eleger um presidente, por exemplo? Por que tem que ter um imperador? Essas ideias novas, elas surgem nas cidades, sempre. Na roça, as coisas não mudam muito. Entendeu como é que é? Então, por causa do Alexandre II, a Rússia se tornou uma potência industrial. Só que a indústria trouxe cidades e as cidades trouxeram ideias novas. Uma dessas ideias novas veio da Alemanha. Teve um alemão chamado Karl Marx. Ele escreveu um livro chamado O Manifesto Comunista. E aí ele dizia assim, o cara que trabalha na fábrica é dono da fábrica porque é ele que trabalha. Hoje em dia a gente conhece um pouco melhor e pensa, pô, nada a ver, senão a minha casa ia ser do pedreiro que fez a casa, né? Mas na época, lá no início do século XX, essa era uma ideia revolucionária. Os caras que estavam lá na fábrica sofrendo, eles liam o livro do Marx e pensavam, mano, esse cara aqui tá certo, velho. Tipo, o imperador tá lá sentado numa cadeira de ouro, enquanto eu fico aqui na fábrica trabalhando 10, 12 horas no dia. Tá errado isso, velho. Eu tenho direito também, eu tenho que ter férias também, eu tenho que ter meu dinheiro também, eu tenho que ficar rico um dia. Entendeu como é que é? Essas ideias novas começaram a surgir no início do século XX. E é claro, como eu falei, a Rússia era um império conservador, ela não lidava bem com mudanças. O Império Russo, ele não queria saber de mudança. E aí, na época do czar Nicolau II, esse cara bonitão que está aí na foto, ele foi o último imperador da Rússia. Por quê? No início do século XX, lá no que a gente está estudando, né, durante a Primeira Guerra Mundial, durante a Bela Época e tudo mais, ele parecia inexperiente. O cara era meio novo, não sabia direito como fazer as coisas, não conhecia muito de política, né? O cara era meio novato, assim, ele assumiu o trono muito novo. Então a população não levava o cara muito a sério. Ele falava, o Império Russo tem que ser poderoso, tal, e o cara lá na fábrica martelando falava, cala a boca, imperador, ninguém liga para você. Ele estava perdendo respeito. O czar Nicolau II, ele foi provavelmente o imperador mais sem moral, assim, durante o Império Russo. Por quê? As pessoas já estavam com muitas ideias novas. A Rússia já estava cheia de comunista nessa época. Só que o comunismo ele ainda não governava o país. Os comunistas ficavam nas fábricas lá, trabalhando e pensando, cara, a gente tinha que derrubar esse imperador aí, velho. Pô, o cara não faz nada, mano. O cara fica lá colocando o país em guerra, matando os pobres. O pobre é que vai lá pra guerra lutar de soldado. Imagina um comunista lá falando isso, né, na Rússia. E aí começavam essas ideias contra o império. Beleza? E ainda para piorar, durante a Primeira Guerra Mundial, quando o mundo inteiro começou a entrar em guerra e tal, lembra que eu falei para vocês aquele efeito cascata? A Sérvia matou o príncipe lá, o príncipe herdeiro, aí a Áustria-Hungria declarou guerra à Sérvia, aí fulano declarou guerra a Ciclano, virou tipo uma guerra de bar, todo mundo declarando guerra a todo mundo, e o czar Nicolau falou, a gente declara guerra aos turcos. Lembra que eu falei lá da Idade Média, que a Rússia é arqui-inimigo dos turcos? Pois é, eles nunca esqueceram isso. Até hoje, inclusive, na Rússia, você não vê muito muçulmano, você não vê muito turco, muitas essas coisas de árabe, eles não gostam, é tipo inimigo, entendeu como é que é? Tem uma comunidade lá e tal, mas é uma parada meio ostracizada, assim, eles não gostam de parada muçulmana, não gostam de parada turca. E aí o que acontece? Já que era inimigo histórico mesmo, desde a Idade Média que esses dois impérios ficavam lá trocando porrada, o Império Turco-Otomano tinha entrado na guerra, né? Os turcos tinham entrado na Primeira Guerra Mundial, e aí a Rússia falou, beleza, então a gente vai ajudar a Inglaterra e a França, porque a gente não gosta de turco, a gente não gosta de árabe, vamos entrar nessa guerra aí e vamos matar esses turcos. Cara, os comunistas já não estavam felizes por trabalhar demais na fábrica. Agora, entrando em guerra e morrendo de tiro lá na trincheira, a gente estudou a Primeira Guerra Mundial e era uma coisa horrível, ficando doente lá na trincheira, encharcada, cheia de lixo e tal. Cara, o imperador, ele começou a ser odiado. Os russos começaram a odiar o imperador russo. E aí, como se não bastasse, teve a cerejinha do bolo. A última parte, que foi a última gota d'água, o último suspiro do Império Russo, foi o Domingo Sangrento. O Domingo Sangrento aconteceu em 1905, lá pouca coisa antes ali da Primeira Guerra Mundial, em que os comunistas se organizaram e fizeram uma greve. Pessoal, vamos levantar umas bandeiras aqui,
pá, lá no centro da cidade, e vamos falar, olha, a gente quer direitos, nós queremos trabalhar um pouco menos, a gente quer um salário um pouco melhor. Sabe aquelas manifestações que acontecem lá na Esplanada? Era tipo isso, era só uma manifestação, os caras só queriam, sei lá, pedir mais direitos. Só que o Império Russo não gosta de revolucionário, lembra disso? O imperador cruzou os braços e falou, vocês querem direitos, querem mudar as coisas. Seguinte, a gente não muda, velho. A gente é o Império Russo, velho, a gente não gosta de mudança. Então ele mandou o exército para lá, igual vocês estão vendo aí na foto, o exército todo enfileiradinho assim, pegaram as armas e bum, todo mundo atirando ao mesmo tempo contra os manifestantes. Os caras só estavam levantando bandeira, só estavam pedindo lá direitos e tal, era uma parada assim, vamos dizer, pacífica. Claro que sempre vai ter um pouco de violência ali envolvida e tal, mas a resposta do imperador foi muito mais violenta do que qualquer um podia imaginar. O imperador matou quase 300 pessoas num dia só. Era um domingo, dia de ir para a missa, né, para a igreja e tal, e o imperador matou 300 pessoas na praça do centro de Moscou. Mano, no centro da capital lá, o bicho mandou matar 300 manifestantes. Claro que o resultado não podia ser diferente, né? Os caras ficaram ainda mais putos do que já estavam com ele, depois do Domingo Sangrento. E aí aconteceu a Guerra Civil. Os comunistas ficaram putaços com o imperador, falando, cara, isso aí tá muito errado, você não pode matar gente em praça pública desse jeito. Isso foi a gota d'água, exatamente, Alan. O Domingo Sangrento foi a gota d'água. Toda manifestação tem que ter sangue. Pois é, né, Tiago? Essa manifestação foi a que mais teve, provavelmente. Porque os comunistas ficaram tão bravos com o imperador que eles criaram um exército. Eles falaram, mano, vamos comprar arma, vamos treinar mesmo, igual soldado mesmo, igual no exército, e vamos criar o nosso exército, que a gente vai derrubar o imperador agora. E aí eles criaram uma coisa chamada o Exército Vermelho, que era um exército que não era do governo. Imagina no Brasil ter um exército de pessoas com armas e tal, lutando por alguma coisa aí, sei lá, e que não é do governo. Tipo assim, é uma guerra civil. São pessoas como eu, você, os seus pais e os meus pais, entrando para um exército para lutar por alguma coisa, sem estar ligado ao governo. Sabe como é que é? É uma revolução mesmo, é uma revolta. Beleza? E aí, claro, o Exército Vermelho foi criado, começou a entrar em guerra contra o governo russo, era russo matando russo, né? A guerra civil é dentro do próprio país, Rússia contra Rússia. E aí, no meio dessa guerra civil, a Rússia teve que sair da Primeira Guerra Mundial. Falou, não, a gente não vai poder continuar lutando contra a Alemanha, porque os comunistas estão aqui dentro do país querendo matar o imperador. Não vai rolar. E aí o imperador ajudou a organizar o Exército Branco, que eram os inimigos do Exército Vermelho. Então, o Exército Vermelho eram os comunistas, o Exército Branco eram os nacionalistas, era a galera que defendia o Império, beleza? E aí essa guerra civil durou vários anos, fez com que a Rússia saísse da Primeira Guerra Mundial, e o resultado dessa guerra civil a gente vai estudar na aula de sexta-feira, que foi a Revolução Russa, beleza? Foi quando os comunistas acabaram matando o imperador, mataram toda a família dele, tô dando spoiler já, mas a gente vai estudar isso com calma na sexta-feira. Foi quando eles derrubaram o governo do imperador Nicolau II e acabaram com o Império Russo, um negócio que tinha durado quase 500 anos, desde o século XVII, 1600 e pouco, quando foi criado, os comunistas destruíram lá com o Exército Vermelho por causa do Domingo Sangrento. Nicolau II deu mole. Pois é, velho, se o cara tivesse usado a cabeça e não atirado nos caras, tivesse, sei lá, governado de um jeito mais, né, mais tranquilo, poderia não ter dado a merda toda que deu, né? Então, realmente, Nicolau II deu mole. Acabou que a galera tinha acertado lá no início, né? Falou, pô, esse imperador é mó cabaço, o bicho é inexperiente, ele não sabe fazer nada. Era verdade, né? Tipo, o cara não soube nem lidar com uma manifestação, matou uma galera, o resultado é que ele foi morto no fim. Presidente burro desgraçado. Pois é, só que ele não era presidente, ele era imperador, beleza? É uma parada um pouco maior do que um presidente. Ele nunca vai ser eleito, ele governa até morrer, beleza? Queridinhos, vocês têm alguma dúvida, algum problema, algum trauma aí, algum choro? Pode falar. Cale-se agora ou fale para sempre. Senhores, faltam 10 minutinhos para acabar a nossa aula, beleza? Eu vou continuar online aqui tirando dúvidas de vocês, vou voltar alguns slides para a galera que pedia aí e tal, mas o conteúdo se encerra aí. Quem quiser sair pode usar esses 10 minutinhos aí para acabar de organizar as anotações. Belezinha? Já vão se apresentando, se arrumando aí para a próxima aula do horário de vocês. Vou interromper a gravação.